Bem-vindo a mais um vídeo sobre estratégia. Eu sou Rodolfo Vadores e você verá 10 razões para não abrir mão de estudar e usar a estratégia. Vale a pena você investir nesse conhecimento. Há muito mais do que 10 razões, mas julgo essas básicas para entendermos por que países, empresas, organizações e pessoas de sucesso pensam estrategicamente. O estrategista está sempre atento às ameaças, grande parte vinda dos oponentes. Todos temos adversários e concorrentes. A estratégia lhe dá uma forma de vencer esses oponentes, ou ao menos uma forma de lidar com eles. E não tem jeito, se você deseja algo que não está ao seu alcance, terá que lutar para conseguir. E se já está ao seu alcance, terá que lutar para proteger. E lutar por algo faz parte do reino da estratégia. Não estamos falando aqui de destruir um inimigo. Claro, esses momentos infelizes da história, essas guerras sangrentas, elas pelo menos geraram alguns aprendizados. Mas a estratégia é também vencer adversários menos letais, como concorrentes de negócios ou oponentes esportivos. Ter uma estratégia para vencer os adversários é fundamental se você não quer sempre perder para os outros, ou se você deseja vencer um oponente aparentemente mais poderoso. Se você quer vencer, ter sucesso mais rápido ou ser mais eficiente, você precisa incluir na sua estratégia as questões dos adversários. Você, por exemplo, não faria nada se tivesse uma loja abrindo na sua vizinhança, vendendo os mesmos produtos que você vende? Ou a chegada de um concorrente internacional famoso que vai atuar no seu setor? Ou se você é um esportista e a equipe concorrente contratou um novo técnico, você vai continuar se arriscando e fazer exatamente o que você fazia antes dessas mudanças? E o adversário provavelmente já estudou você também. Você pode dizer que prefere evitar o conflito, que prefere evitar brigas, mas não tem outro jeito. O mundo é de disputas. A melhor maneira de você reduzir seus danos, inclusive talvez até os danos dos adversários, é pensar estrategicamente como enfrentá-lo. E qual o primeiro passo para vencer seu adversário? Vamos buscar esse primeiro passo num conhecimento milenar que está lá no Templo de Delfos. E esse conhecimento, esse primeiro conhecimento, é que nós devemos conhecer a nós mesmos. Esse conhecer nós mesmos, a nossa situação, é o primeiro passo para entrar em qualquer batalha. E aí vale lembrar Sun Tzu e da importância que ele dava ao inimigo. Sun Tzu dizia: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Caso não conheça nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Depois, lembre-se de Clausewitz. Nesse vídeo não teremos tempo para detalhar isso, mas Clausewitz tem conceitos importantíssimos, como centro de gravidade e as vulnerabilidades críticas. O centro de gravidade é a força do seu inimigo, mas essa força ela tem vulnerabilidades. E tem, de todas as vulnerabilidades, aquelas que são críticas. Então Clausewitz ensina que essas vulnerabilidades críticas devem ser identificadas, que elas sim que vão desestruturar o seu adversário. O próximo passo é avaliar como está a sua situação relativa. Você é mais ou menos poderoso que o seu adversário. Busque inspiração em Liddell Hart. Se você consegue resolver a situação logo, se você é muito mais poderoso, não perca tempo com subterfúgios, nem estratagemas. Resolve aquilo e parta para uma outra questão. Mas se você não tem tanto poder assim, você terá que buscar a abordagem indireta, uma abordagem mais econômica. É isso que Liddell Hart trata, da abordagem direta versus a abordagem indireta. Por fim, faça como Napoleão. Use seus pontos fortes nas fraquezas do inimigo, não ao contrário. E depois dessa primeira manobra, que teve muito mais chances de sucesso, pois você se baseou em sabedorias milenares, você tem que continuar. E aí é hora dos ensinamentos do coronel da Força Aérea Americana, John Boyd, que criou o ciclo ODA, observe, oriente-se, decida e haja. Esse ciclo ODA, nessa sequência, ele tem que girar mais rápido do que o seu inimigo. Você tem que, quando observar, você tem que fazer uma leitura do ambiente mais rápida do que o seu concorrente. Você tem que se orientar, ver para onde, como é que aquilo está funcionando de forma mais rápida ainda. Decidir, agir e depois girar novamente o seu ciclo.
Há vídeos no canal introduzindo cada um desses preciosos ensinamentos. Bom, para trabalhar com as questões dos seus oponentes, dos seus adversários, da sua concorrência, você deve pensar e agir estrategicamente para conseguir o que você merece e não deixar que os outros tomem aquilo que você conseguiu. E, ao mesmo tempo, ser mais eficiente no seu progresso. Ter uma estratégia lhe dá as enormes vantagens de obter uma unidade de esforços. Você consegue que todos remem na mesma direção. A unidade de esforços é a cooperação coordenada para atingir o objetivo comum a todos, o objetivo estratégico de longo prazo. Os esforços dos diversos membros da equipe, dos diversos setores da empresa ou de uma organização, ou mesmo várias organizações, esses esforços convergem de forma sincronizada para o propósito maior. Quando você tem uma estratégia clara, fica mais fácil coordenar com atores até de fora da sua organização, isto é, outras partes interessadas, os chamados stakeholders. Para basear nossa argumentação, vejamos um exemplo de entendimento de unidade de esforço, constante na publicação sobre cooperação interorganizacional das Forças Armadas Americanas. Unidade de esforço é a coordenação e cooperação de todas as atividades para alcançar o objetivo comum, mesmo que os participantes não façam parte da organização. A dedução lógica é que é necessário, no mínimo, ter um objetivo e que esse objetivo seja compreendido por todos. A unidade de esforços ela não é alcançada simplesmente centralizando, simplesmente retirando a autonomia de cada setor do seu projeto, mas dando a direção clara que todos devem seguir, reduzindo conflitos entre cada parte e integrando as ações. Se todos sabem qual é o objetivo final, eu posso dar tarefas específicas para certas pessoas ou certos setores, pois suas ações elas tenderão a convergir para onde eu quero, para a situação futura desejada que está bem clara. Ao procurar atingir um propósito maior, a última coisa que você quer é que as pessoas e os setores que deveriam estar ao seu lado não colaborem ou trabalhem sem coordenação. Menos ainda que sabotem a sua liderança. Você quer que todos remem de forma harmoniosa. Uma unidade de esforços facilita a todos agir decisivamente com foco no propósito maior. Aí a liderança ela fica mais natural. Vamos ver exemplos da busca de unidade de esforços. Veja o caso da Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Temos aí a de 2017, da época do presidente Trump, e a de 2021, da época agora do presidente Biden. Veja como é levada a sério a questão da atualização da estratégia. Mas o ponto é que essas estratégias, elas analisam o contexto global do momento, ou seja, esse ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele é constantemente reavaliado. Nessa estratégia são considerados os objetivos de longo prazo dos Estados Unidos e ela dá orientações gerais sobre, por exemplo, os assuntos vitais que os Estados Unidos devem focar seus esforços, as regiões críticas do mundo que podem ter algum impacto nos interesses americanos, quais são os investimentos prioritários, o equilíbrio de esforços entre as ações na área da política, as informacionais, as diplomáticas, as militares. Ou seja, esses documentos eles dão essas orientações para que os diversos setores do governo americano eles não realizem nenhum esforço que esteja desalinhado a essas orientações gerais. E o que tem dentro de um documento como esse? Veja aí o sumário dessa Estratégia Nacional de Segurança de 2021. É muito simples, são cerca de 20 e poucas páginas e tirando a introdução e conclusão, ela tem um panorama global de segurança e as prioridades nacionais. É isso, é simples, mas é um guia fundamental para unir os esforços de todos os setores americanos. Um outro exemplo de unidade de esforços que nós podemos citar é o caso da SpaceX, de Elon Musk. Há um fim que agrega todos os esforços, ocupar Marte, chegar em Marte. Qualquer investimento, qualquer projeto, qualquer atividade da empresa passa pelo filtro dessa pergunta. Isso contribui para chegarmos em Marte? Não? Então esquece. Mais do que impor um objetivo fantasioso e ignorar as necessidades legítimas dos outros, o líder tem que ser capaz de entender o que está acontecendo e ajustar suas metas para possibilitar essa integração de esforços. A unidade de esforços é obtida buscando basicamente a coordenação, mas
Só é possível coordenar quando se sabe as prioridades, o que se quer. Isso vale para qualquer tamanho de equipe, até mesmo uma dupla de indivíduos. Veja o que diz a doutrina para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Essa doutrina seria um dos principais manuais das Forças Armadas Americanas. A unidade de esforço só pode ser alcançada pela coordenação e cooperação interagências e interdepartamentais próximas e contínua, as quais são necessárias para superar discórdias, estruturas e procedimentos inadequados, incompatibilidade de comunicação, diferenças culturais, burocracias e limitações pessoais, ou seja, há muitas coisas para superar. Já nas publicações, na publicação que trata especificamente da cooperação dentro das organizações, encontramos 5 atributos que servem de guia para alcançar a unidade de esforço: uma visão comum, o entendimento comum do ambiente, uma continuada coordenação, a existência de indicadores comuns para medir esse progresso e a habilidade para alterar o curso, se necessário. Com a unidade de esforços, você e sua equipe ou sua organização, grande ou pequena, multiplica a potência de cada esforço, harmonizando as ações táticas e facilitando a delegação de tarefas. E tudo isso aumenta a motivação e as chances de sucesso do projeto. Imagine tentar explicar para alguém algo que você não sabe direito. Imagine convencer as pessoas a acreditarem no que você está fazendo ou atrair investidores e parceiros para projetos quando você mesmo não tem ideia bem clara do que quer. Como liderar um grupo quando não se sabe o destino? Ter uma estratégia bem elaborada possibilita que você se expresse com mais clareza, tornando sua mensagem compreensível. As pessoas têm que pensar: faz sentido o que essa pessoa está falando? Vou continuar prestando atenção e de alguma forma eu quero apoiar, quero participar disso. Ter uma estratégia clara não significa ter um plano inflexível para impor às pessoas. Claro que ter algo escrito facilita a comunicação de suas ideias, desde que esse algo escrito esteja sempre sendo atualizado. Mas, de forma alguma, uma estratégia deve ser confundida com planejamento, muito menos com um plano. Aproveito para lembrar o vídeo aqui do canal que trata da diferença entre planejamento estratégico e pensamento estratégico. Ter uma estratégia, além de várias vantagens, também é essencial para você convencer quem você deseja o que você está dizendo é coerente. Coloque-se na posição da audiência, ouvindo alguém que quer que você execute uma determinada tarefa ou que deseja que você invista o seu dinheiro numa coisa que não faz o menor sentido. Você na audiência vai querer ouvir que existe um propósito maior, algo coerente, que vai se desenrolar ao longo prazo. Quando você consegue comunicar bem a sua estratégia, e ela é considerada coerente, e após isso, você pode sim publicar essa estratégia, divulgar essa estratégia como se fosse um plano. Isso para legitimar as suas decisões. Aí temos 2 exemplos de planos, que são derivados de estratégia. A estratégia de defesa espacial dos Estados Unidos, que está aí mostrada como um plano, e o plano estratégico da Petrobras de investimentos. Esses planos eles são derivados de trabalhos estratégicos, do pensamento estratégico, e estão aí escritos para as pessoas saberem o que está se passando. Eles servem para poder, no caso, por exemplo, da defesa espacial americana, para convencer o Congresso a fornecer recursos, no caso do plano de investimento da Petrobras, para convencer os acionistas de que aquilo tudo é coerente. E a partir da existência dessas estratégias mostradas aí como em forma de planos, elas servem para legitimar as ações posteriores. No dia a dia, os executivos vão tomando decisões que as pessoas podem perguntar: por que você está tomando essa decisão? Ele vai se referenciar ao plano estratégico e dizer: porque lá atrás nós planejamos isso e essa estratégia foi aprovada. E existe também mais um ponto que é muito útil para o estrategista nessa questão do convencimento. É que quando a sua estratégia está muito bem clara na sua mente, ele consegue ser mais convincente, porque ele passa a acreditar naquelas ideias. E aí ele não vai precisar fazer contorcionismos verbais ou torturar números para convencer as outras pessoas. O fato dele ter uma estratégia vai passar confiança, o que facilita o convencimento. Há um artigo na Harvard Business Review
sobre a arte da persuasão. Eu vou mostrar aqui rapidamente 4 formas erradas de tentar convencer os outros. Empurrar assertivamente suas ideias logo de início. Resistir a adaptar suas ideias à necessidade dos outros, ou seja, uma pessoa inflexível. Achar que o segredo da persuasão está em apresentar grandes argumentos. A credibilidade, o benefício mútuo, a conexão emocional e a boa comunicação fazem parte desse jogo. E achar que o convencimento é apenas um evento, em apenas uma ocasião aquilo vai acontecer. Não, é um processo. E ainda aproveitando esse artigo, eu vou aqui listar as características de quem é bom em persuasão. Primeiro, persuasores eficazes estabelecem credibilidade. Em segundo lugar, eles enquadram seus objetivos de forma que esse enquadramento identifica um terreno comum com aqueles que pretendem persuadir. Terceiro, eles reforçam suas posições usando linguagem vívida e evidências convincentes. E quarto, eles se conectam emocionalmente com o seu público. Essa questão do uso da persuasão pelo estrategista merece outro vídeo. Aqui nesse momento foi apenas uma amostra rápida para nós tratarmos um pouquinho, explicar um pouquinho essas vantagens do estrategista quando se trata de convencer as outras pessoas. Quando você se dedica a pensar a sua estratégia, a consequência é que as suas ideias ficam mais claras e você se torna mais capacitado em comunicá-las de forma eficiente, o que facilita o convencimento das pessoas. Ao pensar estrategicamente, você é induzido a olhar seu ambiente como se fosse um ecossistema composto por atores com interesses diversos. Nessa análise macro, você poderá identificar, além dos seus oponentes, logicamente, você poderá identificar aliados e colaboradores. Quem pensa estrategicamente está o tempo todo à procura de aliados. A formação de alianças faz parte da estratégia desde a pré-história, e nós podemos observar isso entre os primatas. A importância das alianças foi muito destacada durante a Guerra do Peloponeso, que foi relatada por Tucídides. Tucídides era um estratego. O estratego era um general grego com experiência que dava consultas sobre o andamento da guerra. E as alianças eram fundamentais, e até hoje elas são. E muitas vezes nos vemos lutando sozinhos. Mas aquele que pensa estrategicamente procura fazer aliados. A aliança nos torna mais fortes. Nós conseguimos enxergar coisas que sozinhos não enxergaríamos, tanto oportunidades quanto perigos. Ao selecionar e trabalhar com bons aliados, você passa a contar com mais recursos do que contaria se estivesse sozinho. Você fica mais forte e tem mais chances de vencer um oponente muito mais poderoso. Exemplo clássico e atual é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde nós vemos pequenos países da Europa contando com recursos dos Estados Unidos. Como disse Winston Churchill, a manobra que traz um aliado para o campo é tão útil quanto aquela que vence uma grande batalha. Empresas fazem isso também. Nessa linha temos, por exemplo, as joint ventures, ou empreendimentos conjuntos, onde as empresas se unem, normalmente por um prazo limitado, para tirar proveito de alguma atividade ou projeto. Elas podem se unir para ganhar força, por exemplo, com aspectos tecnológicos, logísticos, comerciais. E o que se busca é o aumento das chances de sucesso naquela empreitada. Mas deve-se ter em mente que os riscos também são compartilhados. Um clássico exemplo, clássico e didático, foi a união entre a Ford e a Volkswagen, onde elas formaram a Auto Latina. A ideia era compartilhar os custos das fábricas. Isso ocorreu entre 1987 e 1996. E não era uma fusão, cada uma continuaria com suas individualidades, mas elas colheriam benefícios operacionais. E sabe qual foi das maiores causas para o fracasso da Auto Latina? Foi a falta de apoio, a falta de investimento das matrizes nos Estados Unidos e na Alemanha, pois a Ford e a Volkswagen competiam em âmbito internacional. Ou seja, não havia um alinhamento de acordo com a estratégia maior dessas empresas. Pode haver problemas de relacionamento e até traições? Sim. Para isso é importantíssimo selecionar bem os seus aliados e também se resguardar utilizando proteções legais, por exemplo. E fazer alianças exige cuidados.
Se você é a parte mais fraca, muitas vezes é ótimo, apesar de ter que cumprir ali alguns desejos da parte mais forte, você termina se beneficiando de muitos mais recursos. Mas se você é o mais forte, apesar de você ter essa ascendência sobre o mais fraco, você também consegue um fardo para carregar, porque existe um comprometimento. Se aquele aliado menor tiver com problemas, você como maior terá que ir lá intervir a seu favor. Clausewitz já ensinava que as alianças devem se sustentar em propósitos maiores, propósitos de longo prazo, porque pequenos desentendimentos do dia a dia são inevitáveis. Além disso, uma aliança ela pode ser a vulnerabilidade que seus adversários procuram. É aquela história do dividir para conquistar. Então, como uma aliança bem estabelecida, ela deve ser conduzida. A chave é a cooperação. Eu diria que é muito mais arte do que ciência. Mas eu vou mostrar aqui 4 regras retiradas dos influentes estudos sobre cooperação do cientista político Robert Axelrod. Satisfaça-se com ganhos absolutos, não relativos. Se você está ganhando, não se preocupe se seu aliado está ganhando ainda mais. Não seja o primeiro a vacilar, pois você precisa consolidar a lógica da cooperação. A cooperação exige que as pessoas não cometam, não descumpram o que foi acordado. Se o outro vacilar, retalie, pois você precisa assegurar a sua credibilidade de que haverá consequências se o outro não cumprir aquilo que foi acordado. E não tente ser esperto demais e priorize o longo prazo. Uma estratégia de alianças, como disse Clausewitz, deve ser avaliada no longo prazo, não de acordo com problemas pontuais. Ou seja, avalie o seu ecossistema, entenda os interesses dos atores principais, suas forças e fraquezas, e identifique com quais deles uma aliança é realmente proveitosa. Depois, se esforce para que essa aliança lhe dê ganhos no longo prazo. O estrategista, ele busca boas alianças para conseguir mais do que ele conseguiria sozinho. É importante ter um propósito. Todas as pessoas e organizações têm objetivos, ou deveriam ter. Ao trabalhar com estratégia, esse saber onde se quer chegar está presente o tempo todo nas discussões. O estrategista sabe o que quer. Ele imagina uma situação favorável futura, uma situação melhor do que ele alcançaria sem agir estrategicamente. Saber o que se quer, estrategicamente falando, é muito diferente de ter um objetivo específico, que não muda nunca, independente do que está acontecendo ao seu redor. Uma atitude obstinada, assim, ela pode ser muito útil para nós exigirmos dos nossos subordinados quando eles perseguem seus objetivos táticos, aqueles que compõem o objetivo que leva ao objetivo estratégico. Saber onde se quer ir, caminhar para o objetivo de longo prazo, envolve agir com sabedoria estratégica, ou seja, após cada experimentação, avaliar o que aconteceu, avaliar o que mudou na situação, aprender com aqueles eventos e ajustar toda a estratégia. Saber para onde queremos ir nos dá confiança e motivação para nos comprometermos com esse objetivo de longo prazo, para não ficar toda hora mudando o que se quer na vida, ou na sua empresa, no seu projeto. As dificuldades do caminho não nos abalam, porque nós temos um propósito maior. Isso faz com que nós consigamos abrir mão de ganhos de curto prazo. Também nós não precisamos o tempo todo tomar uma grande decisão, porque nós já tomamos. Nós já avaliamos demais, já chegamos à conclusão que aquele objetivo de longo prazo é o que deve ser perseguido, com adaptações, logicamente. E essa não necessidade de ter que tomar grandes decisões o tempo todo, ela é ótima, porque ela decidir, pensar de maneira profunda, gasta muita energia, gera uma certa ansiedade. Possuir um propósito maior, ou seja, um objetivo estratégico, ele orienta todas as decisões táticas do dia a dia. Que tipo de alianças eu vou fazer? Quais os estratagemas que eu tenho que montar para uma determinada situação? Qual é o meu nível de assertividade para lidar com aquele problema? Aquele problema é realmente fundamental para o meu objetivo maior? Quais são as prioridades que eu tenho que adotar? Eu tenho que separar o que realmente importa. Com essa visão de longo prazo, eu consigo ter, para atingir esse objetivo estratégico, eu consigo ter algumas ações táticas programadas para chegar lá. Eu consigo fazer um planejamento, sim, e certamente esse planejamento, que depende da estratégia, ele vai sendo adaptado.
Ter um foco no que queremos nos dá paz de espírito, porque eu concentro minhas energias em apenas um problema. Eu não preciso resolver todos os problemas do mundo, eu tenho apenas um problema para resolver. As prioridades também, elas de certa forma já estão todas estabelecidas. Quando surge um problema, eu consigo identificar, esse problema é realmente importante para mim, ele realmente está me atrapalhando de chegar ao meu propósito maior. Quando eu tenho um objetivo o estratégico, quando eu tenho um propósito mais amplo e sei onde eu quero chegar, eu tenho a agradável sensação de que há por trás de tudo um plano maior. Por exemplo, essa foto eu tirei numa caminhada na Nova Zelândia, onde eu tinha como propósito bem claro voltar para casa antes do anoitecer. E durante o caminho várias distrações vão aparecendo, como por exemplo essa placa, que ela mostra que há diversas opções enquanto eu estou caminhando. Mas como eu já defini minha prioridade, eu já pensei antes o que eu quero, o que eu desejo no longo prazo, nesse caso aí o longo prazo é o final do dia, eu não vou me distrair com essas coisas que vão aparecendo no meio do caminho. Muitas delas parecem interessantes, mas elas não têm nenhum valor para aquilo que eu quero. Esses sinais que vão surgindo, eu sei quando eles são importantes e quando eles podem ser ignorados. Outro exemplo também de uma visão de longo prazo a gente pode ver esse plano da inteligência artificial que a China fez para os anos de 2020, 2025 e 2030. Esse plano, publicado em 2017, ele definiu quais problemas que a China gostaria de resolver com a inteligência artificial. E esse plano ele passou a orientar investimentos, orientar as pesquisas que seriam feitas, as parcerias, os tributos, onde eles seriam maiores e menores, as técnicas prioritárias que seriam desenvolvidas. Esse plano é muito interessante. Nessas imagens aí nós conseguimos ver o original em chinês e se procurar na internet, você pode encontrar esse plano em inglês. E aí a pergunta que fica é a seguinte: no caso da inteligência artificial, quem vai estar melhor em 2030? Um país que tem um plano, que tem ações já todas coerentes e orquestradas para desenvolver essa capacidade, ou um país que não está fazendo nada em relação a isso, simplesmente deixando a maré levar? E olha que interessante. Ter estratégia é jogo de gente grande, como você, obviamente. Veja o que aconteceu depois de 2017. Essa imagem que está aí, eu peguei ela agora, em junho de 2022. A estratégia de inteligência artificial do Pentágono. E tem várias diretrizes aí muito interessantes, mas o que eu quero mostrar é uma imagem que está dentro desse manual. Essa imagem é a seguinte: veja, não há necessidade de ler o que está escrito aí. O que eu chamo a atenção é para os anos. Começou aonde? 2018. Lembrando que a estratégia de inteligência artificial da China foi lançada em 2017. A partir daí, os americanos começaram a se preocupar muito mais e começaram a tomar uma série de medidas, até chegar nesse aí que eu mostrei, que pode ser buscado na internet também, é ostensivo, que trata de detalhes muito mais profundos sobre inteligência artificial. E nesse plano dos Estados Unidos, o estado final desejado, que também está muito claro lá, é conseguir a confiança de todas as pessoas, empresas, dos países parceiros. E quando ele coloca como principal meta do plano de inteligência artificial dele conquistar a confiança dos outros, ele foi justamente essa decisão de colocar a confiança foi uma análise estratégica, porque a confiança realmente é uma coisa muito difícil para o governo chinês conseguir dos outros. Então, é uma maneira de tentar contrabalançar a estratégia da China. Essas análises são muito interessantes. Eu recomendo procurar esses dois planos aí, quem puder ler tiver paciência de ler uns planos um pouco maiores em inglês, eu recomendo procurar os dois, o da China e o dos Estados Unidos. Mas será que ter um foco, um objetivo de longo prazo é viável nesse mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo? Bom, a outra opção é deixar as coisas correrem soltas, como uma tábua flutuando ao sabor dos ventos e das marés. Sim, é importante ter um propósito, né, que guia a sua jornada. Foco não significa inflexibilidade. Compare o sucesso de quem anda sem destino com aquele que tem um propósito bem escolhido.
O estrategista tem sua visão, seu objetivo de longo prazo, mas ele é flexível e ele não trabalha com fantasias e falta de conexão com o contexto. Ele combate a fantasia fazendo uma boa análise do seu ambiente interno e externo e combate a inflexibilidade avaliando constantemente suas experimentações, avaliando o contexto VUCA, volátil, complexo e ambíguo, e retira dali lições para adaptar as suas estratégias. Um grande benefício de saber onde se quer chegar é manter a motivação e sentir segurança para continuar. Às vezes você não tem a sensação de que está fazendo muitas coisas diferentes que não se relacionam entre si? Um dos grandes benefícios de pensar estrategicamente é a harmonização entre todas as suas atividades. Um projeto, uma empresa, uma organização, um país, a vida desses atores é composto por várias atividades diferentes. A vida de cada pessoa também é assim. Para fins didáticos, vamos pegar o exemplo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos ataques de submarinos, bombardeios aéreos, combates terrestres, batalhas navais, operações de inteligência, tudo isso em todos os continentes e oceanos. E eu estou deixando de fora aí aspectos do universo econômico e político. O ponto aqui é que havia diversas atividades. Cada batalha dessa foi uma ação tática, que sozinha não ganharia a guerra. Veja o que diz Clausewitz. A estratégia é o uso dos engajamentos táticos para atingir o objetivo da guerra. E aí eu posso substituir o objetivo da guerra por um objetivo de longo prazo, objetivo estratégico, meu, da minha empresa, etc. Essa ideia preciosa e simples, ela vale, sim, para a guerra e vale, como eu disse, para outras situações. Ter essa visão integradora de todas as suas atividades é importante, porque ela nos dá uma sensação, uma confiança de que nós estamos compreendendo, pelo menos, o que é mais importante, o que está acontecendo à minha volta. E tudo passa a ser arquitetado, todas as ações táticas passam a ser arquitetadas para levar você ou sua empresa a um propósito maior. Veja, por exemplo, o caso da Guerra de Troia, entre os gregos e os troianos. Os gregos fizeram um cerco na muralha de Troia, que era um grande problema. Ficaram 10 anos ali tentando vencer aquela muralha. E o ataque direto, a insistência não estava levando nada. Até que eles criaram, Odisseu teria criado isso, segundo os textos de Homero. Odisseu teria criado esse estratagema, que seria a construção do cavalo de Troia, mas esse estratagema ele era composto de diversas ações táticas que precisavam ser integradas. A própria construção do cavalo, a retirada das tropas da praia, a construção de uma narrativa mística, que aquele cavalo seria uma homenagem aos deuses, a presença de um falso prisioneiro abandonado na praia para poder dar credibilidade àquela história, e a escolha do momento certo para abrir os portões. Tudo isso, todas essas ações táticas, elas foram integradas para atingir o objetivo estratégico, que era conquistar a cidade de Troia. Nas disputas entre adversários, o que se pode observar são as ações táticas. É possível ver o que o inimigo está fazendo, mas não exatamente o que ele deseja no longo prazo. Entenda isso. É mais fácil ver a tática do que ver a estratégia. Entender essa integração, ela é fácil se nós compararmos isso com uma orquestra, onde cada músico é importante. Cada músico tem ali o seu papel fundamental, a sua ação tática impossível, a sua ação tática extremamente importante. Mas você precisa de alguém para reger o conjunto dos instrumentos. Esse foi o exemplo que Steve Jobs usou quando foi questionado quanto à sua relevância na Apple. Confrontado pelo fato de que ele não era nem um bom programador, nem um construtor de hardware, sua resposta foi a seguinte, que ele era o maestro daquela turma toda. Coordenar tudo isso é difícil mesmo, mas você não precisa ser o mestre de cada parte, de cada atividade. O segredo é ter a percepção do todo, a visão integradora e, ao mesmo tempo, contar com especialistas para cada parte daquilo que você julgou fundamental. Para essas pessoas que você confia, você pode delegar as tarefas táticas e aí abrir espaço na sua agenda para pensar estrategicamente. Líderes centralizadores demais, ou estão em um momento muito ruim,
onde não contam com bons assistentes, que é uma coisa temporária, ou eles não têm uma visão estratégica que lhes permita delegar as ações táticas. Agindo com essa visão integradora, que a análise estratégica lhe proporciona, você consegue atingir um objetivo muito mais relevante que aquele objetivo tático. Assim como dizem que nenhum homem é uma ilha, nenhuma boa estratégia é possível sem levar em conta o contexto, o ambiente onde o projeto, o empreendimento será realizado. Há forças externas, fora do nosso controle, que vão além da nossa vontade, que atuam enquanto nós perseguimos nossos objetivos. Essas forças são de diversas naturezas. Forças do setor político, forças econômicas, sociais, tecnologias, forças do setor ambiental. Também é importantíssimo ter uma visão realista da nossa situação interna. Qual é o meu real potencial? Esse contexto externo e externo é fundamental para que o estrategista tenha seus pés no chão. E o estrategista ele é induzido a fazer essa análise do contexto enquanto ele desenvolve a sua estratégia. Dessa análise, ele vai removendo as dúvidas, removendo a neblina que encobre os fatos e que separa o mundo real da fantasia. Antes das ações táticas, ele tem a visão estratégica. É como se fosse o voo da águia. A águia é conhecida pelo seu ataque certeiro, por aquela ação tática muito precisa, mas antes dela fazer isso, ela teve uma visão de todo o seu campo de caça. Ela provavelmente avaliou ali umas 2 ou 3 opções e decidiu aquela que ela percebeu que teria a maior chance de sucesso. A visão inicial, aquela aspiração que o estrategista tem, ela precisa ser filtrada de acordo com o que está ocorrendo no mundo à sua volta. Mas esse acerto daquela aspiração, esse ajuste, ele não deve ser confundido com conformismo, com desistência do seu objetivo inicial. Não, moldar o futuro é o objetivo do estrategista, mas isso tem que estar conectado à realidade dos fatos, ele tem que ir navegando o mundo real. O estrategista ele não abre do seu objetivo de longo prazo, mas ele precisa estar conectado à realidade e afastar aquelas percepções fantasiosas. Também não se deve confundir estudar o contexto com estudar a indústria. A visão de indústria é uma visão antiga, década de 70. Hoje em dia, o estrategista ele precisa ter uma visão do contexto muito mais ampla. Ele usa o que se chama de visão de ecossistema, onde ele vai analisar todos os atores, independente do que era chamado de indústria, ele vai analisar todos os atores que têm impacto na sua estratégia. E é importantíssimo, então, estar com os pés no chão, porque isso aumenta as chances de sucesso. E quando eu falo ter os pés no chão, é realmente entender o mundo que está à nossa volta. No dia a dia, essa compreensão do que está acontecendo, ela evita que tenhamos aquela sensação de estar perdido, a sensação de que muitas coisas estão acontecendo, eu estou perdendo oportunidades. Compreender o grande jogo é fundamental para sintonizar a estratégia com a realidade do ambiente. Assim, com essa sintonia, com essa percepção do que está acontecendo, o estrategista ele sente mais segurança, mais confiança e ele transparece coerência, o que é fundamental para convencer os outros. E isso vale para indivíduos, projetos específicos, empresas e até mesmo países. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido, no século XIX, era a principal potência mundial. Será que hoje em dia, se ele estabelecesse como objetivo nacional ser uma superpotência, será que isso estaria conectado com a realidade? Será que o mundo não mudou muito e hoje em dia o Reino Unido deve se contentar em ser uma potência e não uma superpotência? Um segundo exemplo aqui, fictício, uma pessoa que deseja fazer uma viagem de volta ao mundo, vai tirar um ano sabático para conhecer diversos países. Se naquele ano que ela planejou tudo isso, que ela tem aquela aspiração, acontece uma pandemia, imagine todas as dificuldades de passar por aeroportos, por verificação diversas verificações de estado de saúde, seria muito, muito difícil. Da mesma forma, o investimento em curto prazo agora em carros elétricos no Brasil, será que isso é realista? Como estão as estações de recarga, por exemplo? Um motorista conseguiria viajar do Rio de Janeiro até Brasília tranquilamente com seu carro elétrico? Isso está começando a acontecer, mas agora, no momento, será que isso é realista? Um outro exemplo aí de conexão com a realidade. A Microsoft lançou o seu tablet muito antes da Apple, ela lançou em 2002. Bill Gates criou um dispositivo que rodava XP e ele tentou empurrar isso no mercado. Era um dispositivo que não tinha muitas diferenças para o computador. E, consequentemente, a sua estratégia não estava conectada à realidade.
Ao passo que a Apple ela começou a criar um ecossistema muito antes. Ela tinha o iPod, que tinha os aplicativos, tinha o ecossistema de música, depois ela lançou o iPhone, que potencializou o ecossistema, e quando o mercado estava pronto, o time estava perfeito, ela viu que o contexto estava pronto para a sua estratégia. Aí ela lançou o iPad em 2010. Mas navegar nesse contexto VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, é muito difícil. A realidade é dinâmica, mas estudar os pontos chaves desse contexto é importantíssimo. Nesse contexto muito dinâmico que nós vivemos, esse contexto VUCA, existe praticamente um paradoxo. Por quê? É difícil estudar, mas quanto mais dinâmico ele for, mais eu preciso estudar para identificar os pontos que são realmente críticos. Veja essa imagem que se tornou famosa, que é um slide de PowerPoint apresentado pelos assessores do general Stanley McChrystal, que foi o líder das tropas do Afeganistão em 2009. O general ele até falou o seguinte, que quando entendermos esse slide, teremos vencido a guerra. Realmente muito difícil para alguém pegar uma situação tão complexa como essa e tentar resolver todos os detalhes. A maneira mais apropriada para lidar com uma situação dessa é realmente mapear tudo e lidar naqueles pontos críticos, exercer pressão, exercer suas ações táticas naqueles pontos mais importantes. E realmente o que o general falou, né, de se entendermos esses slides vamos vencer a guerra, parece que não entenderam o slide, porque diante do fiasco que foi a saída dos americanos em 2021 do Afeganistão, onde houve uma série de problemas, realmente a situação parece não ter sido compreendida. Para você conectar seus objetivos à realidade, uma ótima opção é usar uma forma estruturada de fazer essa análise. Uma forma estruturada de analisar a sua ação interna e a sua ação externa. Essa avaliação é muito facilitada por uma ferramenta que já é tradicional e vem sobrevivendo aí ao teste das décadas, que é a ferramenta SWOT, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque existe um vídeo no canal explicando todos os detalhes, dando dicas de como fazer, dicas de como analisar e principalmente de como tirar proveito dessa ferramenta. Essa compreensão do campo de batalha, ela nos possibilita decidir realisticamente. A compreensão, ela nos dá confiança para usar a nossa criatividade, resolver os problemas que forem apresentados e atuar no momento certo, fazendo um alinhamento de todas as forças envolvidas, todas as forças críticas, sem ilusões. Mas lembre-se, essa análise do contexto, ela é uma atividade constante, uma atividade que tem que ser feita o tempo todo, porque o contexto é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E essa estratégia ela vai exigir sempre flexibilidade e adaptações. Você vai economizar muito mais recursos se tiver uma estratégia. Ao percorrer seu caminho para atingir seus objetivos de longo prazo, tendo uma estratégia, você vai evitar desperdícios. A economia de recursos que a estratégia lhe dá vem da coerência de seus investimentos de curto prazo, dos gastos que suas variadas atividades vão lhe impor. Importante, não estamos falando apenas de finanças, mas de qualquer tipo de recursos. Investimento em parcerias, tecnologias, recursos humanos, instalações, campanhas de marketing, por exemplo. E o recurso mais importante de todos, aquele que nunca se recupera, o tempo. Ter uma estratégia evita que você caia em distrações e modismos e que não levarão ao seu objetivo final. Não é deixar de investir ou evitar correr riscos. Riscos sempre haverá. Com a estratégia bem elaborada, diminuem as dúvidas de onde investir e quais são as prioridades. Você corre riscos, mas sabe que há uma boa razão para um determinado gasto. Ou seja, aquele gasto está alinhado aos outros gastos para levar você para o seu propósito maior. Quando não se sabe o que quer, quando se tem um propósito de longo prazo, bem claro em mente, quando não se tem uma estratégia, qualquer coisa parece fazer sentido. Veja o exemplo da tal da compra de oportunidade. Esse tipo de compra se refere a algo que não estava previsto e não faz parte dos investimentos que já deveriam ter sido pensados cuidadosamente. E aí, no andar da carruagem, aquele que não tem uma estratégia, que não tem um objetivo de longo prazo, que não está comprometido com o seu propósito maior, surge uma novidade e ele termina caindo em tentação, fazendo um gasto que no final das contas ele vai perceber que não estava alinhado aos seus propósitos maiores. Claro que não estamos falando aqui de amarrar todos os investimentos
de um projeto a um planejamento rígido. Não é isso. E eu aproveito aqui para sugerir um vídeo do canal que trata da diferença entre estratégia e planejamento. Mas o ponto é o seguinte, qualquer oportunidade imprevista, e elas surgem sim, o ambiente é VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. As oportunidades surgem, mas essa oportunidade ela tem que ser avaliada de acordo com a estratégia de longo prazo, ou seja, ela tem que fazer sentido estrategicamente. Ter uma estratégia, saber o que se deseja no longo prazo, é vital para definir as ações de curto prazo e, consequentemente, a alocação de recursos. Pense no nosso país, muito se falou que o Brasil é o país do futuro, mas o futuro vai chegando e nós vamos empurrando para frente essa aspiração. E o principal é que, por diversos motivos, o Brasil não tem uma estratégia para guiar, para orientar seus investimentos. Na verdade, o Brasil tem sim propósitos maiores a perseguir, isso está muito bem definido. Veja os nossos objetivos nacionais no artigo 3º da nossa Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdade e promover o bem sem preconceitos ou discriminação. Mas para atingir uma situação futura que atenda a essas aspirações, é necessário ter uma estratégia. Isso não está na Constituição Federal e nem deveria estar, mas deveria haver uma estratégia de Estado ampla que sobrevivesse às mudanças de cada governo. Veja, não estou falando de planejamento, mas sim de uma estratégia, uma escolha ampla de caminhos que nos levem àqueles objetivos, no caso aí do artigo 3º da nossa Constituição. Obviamente, planejamentos estatais centralizados não funcionam, basta lembrar da ex-União Soviética. E aproveito aqui para recomendar o vídeo do canal que trata da diferença entre planejamento e pensamento estratégico. Sem uma estratégia, o nosso orçamento vai priorizar políticas de curtíssimo prazo, que nunca vão nos levar a um patamar superior. Em suma, construindo sua estratégia, você investe sem desperdícios e converge seus esforços para seu propósito de longo prazo. Risco tem a ver com a probabilidade de algo ruim acontecer. Ao elaborar sua estratégia, fica muito mais fácil identificar seus riscos estratégicos. Se pegarmos a definição bem específica do Guia da Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos para questões de segurança nacional, o volume que trata da teoria da guerra e estratégia, lá está escrito: a Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos define estratégia como relacionamento entre objetivos, conceitos e recursos, sendo que o desequilíbrio entre esses três pilares representa o risco da estratégia. Ampliando um pouco essa definição militar, um entendimento de estratégia poderia ser: a estratégia trata de moldar o futuro, é sobre como as pessoas atingem seus fins com os meios disponíveis em um ambiente VUCA. Então, o risco fica aparente para o estrategista. Veja a figura. Buscar um objetivo sem os recursos, sem a expertise ou desconectado do contexto é arriscado. Essa figura ela mostra bem que esses três pilares, os fins, o como e os recursos, eles precisam estar alinhados. Se um deles é mais fraco, há um desequilíbrio. Não estamos aqui falando de análise de risco de forma completa e detalhada, mas sim do risco estratégico. Ele é amplo, pois trabalha com os pilares básicos da estratégia, mas talvez seja o mais importante, pois a estratégia, por natureza, ela vai impactar todas as outras atividades e seus riscos associados. Elaborar uma estratégia equilibrando seus pilares é o básico para diminuir riscos. E como a estratégia trata do futuro e o futuro é incerto, consequentemente há risco. E o risco é normal. Nos empreendimentos, o que se quer é que o risco compense. O pressuposto da estratégia é estudar o contexto e identificar os riscos. Vamos supor que você queira participar de uma prova de triatlo. Ok, objetivo interessante. É seu fim. O primeiro pilar está ok. Você sabe nadar, pedalar, fazer rapidamente a transição entre as provas. O pilar do como fazer isso também está ok. Você tem quase todos os recursos. Tem tempo para treinar, tem tênis correto, tem óculos de natação, etc. Mas você está trocando sua bicicleta por uma nova, uma bicicleta importada, e essa bicicleta ainda não chegou. O pilar recursos está desequilibrando a sua estratégia. Há um risco de você não conseguir participar da prova a tempo. Outro caso, você quer investir, você tem capital,
ou seja, o pilar dos recursos está ok. Você sabe operar o mercado, o pilar do como está ok. Mas você decidiu que vai usar um pouco e quer ganhar cerca de 40% ao ano nos próximos 3 anos. Opa! O pilar finalidade vai gerar um risco em sua estratégia. Você pode usar essa imagem dos 3 pilares para achar o risco de qualquer atividade que você for fazer, qualquer tipo de empreendimento. Se os pilares estão desequilibrados, há sim o risco. Veja, analisar cuidadosamente o risco não é sinal de medo. Você quer estar conectado à realidade e aumentar sim suas chances de sucesso. Ok, identifiquei um desequilíbrio na minha estratégia e há alguns riscos. É quase impossível uma situação onde haja risco zero. De posse desses riscos, vou avaliar se devo prosseguir ou mesmo tomar medidas para lidar com esses riscos. Nesse vídeo não vai dar tempo de detalhar esse assunto risco, mas vamos aqui dar uma rápida introdução focando na questão do risco estratégico. O estrategista, ele lida com a questão do risco verificando se é um risco interno, se é um risco externo, se está ou não sob o seu controle, e ele decide o que vai fazer com o risco. Ele pode aceitar o risco. Não, eu vou seguir dessa forma e se aquilo que eu visualizei como arriscado acontecer, paciência. Ele pode tentar evitar o risco, fazer de uma forma diferente, para não correr aquele risco. Ele pode mitigar o risco, tomar medidas para que, se aquilo acontecer, as consequências sejam mínimas. E ele pode também transferir esse risco, contratando, por exemplo, um seguro. Também, a título de rápida introdução, observa aí essa matriz. Temos aí esses círculos azuis, que são eventos que representam risco para a minha estratégia. E aí eu distribuo esses círculos azuis em 2 dimensões vitais, que é a probabilidade dele acontecer, que no nosso caso está no eixo horizontal, no eixo X, e a consequência que aquele evento pode gerar nas minhas intenções, que é, no caso, o eixo Y. E aí, comparando esses 2 eixos, eu consigo perceber onde cada evento daquele está na minha matriz de risco. Então, a partir daí eu tenho os eventos de alto risco, que são aqueles que têm alta probabilidade e geram uma consequência muito forte para as minhas intenções, e outros riscos, os riscos significativos, os riscos moderados e o risco baixo. O risco baixo é aquele que tem uma probabilidade pequena de acontecer e a consequência também é mínima. Ao trabalhar com os pilares da estratégia dentro do contexto, o estrategista ele é obrigado a avaliar o equilíbrio desses pilares, identificar o risco. E aí sim, ele vai usar a sua criatividade e o que tiver à sua disposição para lidar com esse risco estratégico. Às vezes temos uma boa ideia do que queremos, mas nenhuma ideia de por onde começar. Quem se dedica à estratégia vai conseguir clarear esse ponto. A estratégia nos ajuda a sair do ponto A, onde estamos, para o ponto B, onde queremos chegar. Saber de forma ampla, profunda e detalhadamente onde estamos é fundamental. Saber por onde começar não significa que saberemos todos os detalhes do caminho até o objetivo. Mas uma das coisas que nós temos mais acesso são as informações de onde nós estamos. É claro que não serão informações completas, mas é muito mais fácil saber sobre o presente do que saber sobre o futuro. Saber onde estamos nos dará uma base sólida para os primeiros passos. E, na verdade, esses primeiros passos são os únicos que temos algum controle. Vamos lembrar aqui de Elon Musk. Elon Musk sempre teve uma aspiração de chegar em Marte, mas ele não tinha nada. E ele começou a sua busca por um veículo de lançamento. É claro que ele já tinha algum capital. A história dele é muito interessante. Ele já tinha vendido a sua parte numa empresa de tecnologia, a PayPal, e aí com esse capital inicial, ele foi buscar um veículo de lançamento. E o local que ele foi buscar isso foi na ex-União Soviética, na Rússia. Ele queria comprar um míssil balístico, um míssil que era usado para lançamento de bombas nucleares. Terminou não dando certo, ele não conseguiu comprar esse míssil, voltou para os Estados Unidos e desenvolveu do zero um novo foguete, que foi o Falcon 1, lançado em 2006. Mas às vezes tudo é muito complicado, o mundo é muito dinâmico e há muitas variáveis. Alguém pode dizer, vamos usar a serendipidade para o acaso encontrar algo que nos ajude.
Ora, mesmo sabendo que o futuro é imprevisível, é muito melhor conhecer a nossa situação presente, a nossa situação atual e deixar o radar mais ligado e mais bem calibrado para identificar as oportunidades que estão alinhadas aos nossos desejos e buscar influenciar os pontos-chave. Voltando aí a Elon Musk, que começou lá no Falcon 1 em 2006, ele foi progredindo, moldando o seu futuro, permanecendo com sua aspiração, logicamente fazendo diversas adaptações após os seus aprendizados, e chegou aí na sua espetacular Starship, que está aí na iminência de começar a fazer voos frequentes. Para entender essa situação presente, nós podemos tentar fazer isso de diversas formas. Sair listando tudo que está acontecendo ao nosso redor, procurar entender os recursos disponíveis, enxergar dificuldades, se iludir com o meu potencial e, consequentemente, agir com excesso de confiança. Repetir o que deu certo, o estrategista que repete o que deu certo, será que isso é uma boa estratégia? Ou seja, há infinitas formas de nos perdermos ao analisar a situação atual. Então, uma maneira interessante de analisar a nossa situação atual é usar um método consagrado aí ao longo das últimas décadas. Uma boa forma para isso é usar, sim, a ferramenta SWOT. A SWOT não é uma estratégia, a SWOT é apenas uma ferramenta para mostrar a situação atual. E a análise dela pode sim gerar inspirações. E eu não vou entrar em detalhes sobre a SWOT aqui, porque eu relembro que existe no canal um vídeo muito detalhado sobre essa ferramenta. Ou seja, o estrategista, ele vai sempre buscar dar os seus primeiros passos em cima de uma base muito firme. Chegamos ao final dessas 10 razões para nos convencer da importância da estratégia, da importância de nos dedicarmos ao estudo da estratégia. Ela sempre nos trará benefícios. E vamos então resumir o que foi visto, as 10 razões. Conexão com a realidade, saber por onde começar, saber para onde ir, beneficiar-se de alianças, vencer adversários, integrar nossas ações táticas, economia de recursos, unidade de esforços, poder de convencimento e a compreensão do risco estratégico. E eu traria aqui mais um outro benefício, o benefício de que o uso constante da estratégia, o estudo constante, a aplicação no dia a dia da estratégia, ela faz com que nosso pensamento estratégico se desenvolva e que nossas habilidades melhorem a cada dia para superar nossos desafios. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.